Irmãos, continuamos na série de pregações em 1 Coríntios, agora o capítulo 3. Nós estamos em busca da excelência da vida cristã, esse é o tema da série de pregações. O tema da mensagem de hoje é limitações ao Evangelho. Você viu aí que o tema teológico que rege este domingo é Deus poderoso para salvar, como cantamos há pouco. E o tema antropológico, aquele que se refere a nós, é rendição, nosso problema maior, rendição. E nós chegamos ao capítulo 3 com esse tema da mensagem de hoje, pela manhã. Limitações ao Evangelho. Isso tem a ver com discipulado, alguma coisa com evangelização também, mas nós vamos verificar que existem-se limitações ao Evangelho, conquanto ele seja o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então vamos ler hoje, eu peço que você acompanhe a leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, já definimos na última mensagem aqueles dois grupos de pessoas, porque esses termos são usados muitas vezes corrompidamente, já há muito tempo, e houve mesmo certa doutrina sendo feita em termos do equívoco, em cima do equívoco, em torno desses termos que Paulo usa aqui. Então vamos relembrar o que vimos na semana passada. Existem basicamente dois grupos de pessoas: o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é o homem que depende de sua própria condição como ser humano. É o ser humano que tem tudo aquilo que Deus deu na primeira criação, lá no Éden. Ele tem intelecto, ele tem emoções, ele tem vontade, ele tem imaginação, e ele depende disso para viver. É a pessoa como ela vem ao mundo. É você e eu quando nascemos, dependendo das nossas capacitações humanas. Esse é aquele que Paulo, no capítulo 2, chama de o ser humano, o homem natural. Por outro lado, ele apresenta também a outra figura, o homem espiritual, que nada tem a ver com uma pessoa consagrada, embora isso tenha sido usado no contexto da igreja muitas vezes, né? O irmão fulano é tão espiritual, né? E você imagina que ele já acorda orando, dorme orando, jejua 3 vezes por semana, é quase a descrição de um legalista, não é? E não de um crente. Não é isso que Paulo está falando aqui. O homem espiritual é aquele que passou a depender do Espírito, por isso é espiritual, do Espírito Santo. O Espírito lhe comunicou a verdade do Evangelho. Ele pode ter ouvido isso muitas vezes, ele pode ter vindo a uma igreja, ouvido a pregação do Evangelho, recebido o testemunho de um amigo, mas agora o Espírito soberanamente resolve se unir à mensagem pregada, ao testemunho dado, ao folheto que foi entregue, à mensagem que está contida ali, à mensagem do Evangelho. E agora o Espírito vai e regenera aquele coração, muda aquele coração, dá uma nova natureza àquele coração, de forma que esse coração necessariamente se arrepende e crê. Arrependimento e fé salvadora não são obras do ser humano. O homem natural, diz Paulo no texto anterior, não compreende as coisas do Espírito, porque elas são discernidas espiritualmente. Ele não pode compreendê-las, é o que Paulo diz.
Não há ninguém que está aqui no âmbito natural, que vai ouvir o Evangelho, que vai dizer, isso aí faz sentido, por si só. Que vai dizer, esse é o único caminho, por si só. Que vai pensar, essa é a verdade salvadora, por si só. Ninguém vai fazer isso. É loucura, diz Paulo no capítulo 2. As coisas do Espírito, a palavra de Deus, o Evangelho, a morte de Cristo na cruz, a ideia da igreja local, lhe parecem loucura. Não pode compreendê-las. Mas aí vem o Espírito, com a pregação da palavra de Deus. O Espírito se une à pregação, vai lá, regenera. Esse coração regenerado se arrepende e crê. É o homem espiritual. Ele ouviu a voz do Espírito. O Espírito soberanamente lhe comunicou o Evangelho. E aí nós vimos que desse lado de cá, porém, há uma outra divisão. Então, aquele lado ficou para lá, o homem natural, o homem perdido, é o homem que ainda precisa de salvação. Esse aqui é o homem salvo, é a pessoa salva, é o ser humano salvo. Há uma divisão aqui. E Paulo chama um lado de carnal e o outro de maduro. Um lado de infantil, de criança em Cristo, como nós acabamos de ler, e o outro de maduro. Então, carnal, pessoa carnal, nada tem a ver, novamente, com uma pessoa que vive pecando. Com um sujeito que veio à igreja, deu profissão de fé, foi batizado, se tornou membro da igreja, mas ele ainda vive pecando. Ele ainda vive fazendo coisas que ele fazia antes da conversão. Mas agora ele também é crente. Não, não existe isso. Não é isso que Paulo está falando. Ele deixa isso muito claro logo no primeiro versículo. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, como pessoas salvas, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Note bem, Paulo não diz, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas sim como pessoas naturais. Notou que não foi isso que ele disse? Ele não voltou para cá. Ele não pegou essas pessoas e trouxe ela de volta para cá, para o âmbito natural, para o âmbito da perdição, para o âmbito da primeira criação. Ele as mantém no âmbito da nova criação. Lembra do versículo lá de 2 Coríntios? Se alguém está em Cristo, é nova criação? Ele as mantém aqui. Mas ele diz, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Essa pessoa é ainda salva, essa pessoa é crente. Mas Paulo não pode falar como se ela fosse aquilo que se espera dela. Você é espiritual, você ouviu o Espírito, espera-se que você ouça o Espírito, espera-se que você cresça no Espírito. É isso que se espera. Só que quando ele vem para cá, não. Aqui tem um bando de criança. Ele já tinha mencionado no versículo 6, do capítulo 2, você vai se lembrar, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Ele já tinha mencionado a pessoa, o crente maduro, aquele que deixou de ser criança, que foi crescendo e se tornou maduro em Cristo. Mas a essa igreja ele tem que dizer, não pude falar a vocês como a espirituais, porque embora vocês sejam crentes, vocês ainda estão agindo como se estivesse aqui, desse lado. Nós vamos entender bem o que isso significa. E você deve estar se perguntando aí, mas pastor, não pode ter alguém desse lado que na verdade não seja crente? Não, não pode. Pode haver alguém na igreja que não seja crente. Mas na divisão que eu estou fazendo para você aqui, tem o não crente, o homem natural, e tem o espiritual, o crente. Paulo trata as pessoas aqui como nós tratamos na igreja. Se você deu profissão de fé, se você foi batizado, nós não analisamos o seu coração, isso pertence só a Deus. Nós ouvimos o que você diz, nós vemos a sua vida, por isso você fica num tempo aí antes de ser batizado, por isso você fica num tempo aí antes de ser admitido como membro da igreja. E é isso que nós temos. A menos que Deus mande um anjo lá dizer, olha, aquele ali não é crente não recebe ele não. Né? Nós vamos receber, nós ouvimos a sua confissão de fé, você leu o pacto, você fez a confissão aqui, diante da igreja, você desceu as águas do batismo, então. Deus não manda que a gente analise o coração de ninguém. Paulo não faz isso aqui, não é tarefa dele, ele não recebeu nem a ordem, nem a capacidade, nós não recebemos nem o mandamento, nem a capacidade. Então, na igreja é capaz de você achar alguém que você pensou que fosse espiritual, e na verdade é natural. Está aqui, porque nós falhamos nisso. Na colocação didática que estamos colocando aqui,
Quem está desse lado espiritual é crente, é salvo, é regenerado. Pode ser carnal, pode ser uma criança em Cristo, mas é crente. No trato da igreja, porém, você sabe que muitas vezes um não crente se torna membro da igreja. Nós fazemos o melhor que podemos. Nós dependemos de Deus, pedimos a graça dele, mas nós não somos perfeitos. É capaz de ter um pastor que não seja crente. Uma vez, há muito tempo, perguntaram assim para alguém, escuta, pastor pode ficar endemoniado? E a pessoa sabiamente respondeu, pode. Pastor pode. Diácono pode ficar endemoniado. Líder de louvor pode ficar endemoniado. Professor de escola dominical pode ficar endemoniado, sim. Crente, não. Você percebeu? Você pode ter um pastor endemoniado aí, mas crente, não. Então, não existe essa perfeição do lado da igreja. Nós somos mandados, ordenados a fazer certas coisas, receber pessoas, disciplinar pessoas, excluir pessoas, ordenar pessoas ao ministério, enviar missionários para o campo, mas não vamos fazer isso com perfeição, sabemos disso. Procuramos depender de Deus sempre, procuramos nos humilhar na presença dele para que ele nos oriente, procuramos deixar que o Espírito nos conduza de acordo com a palavra e não nossas próprias tendências, nosso próprio coração, nosso sentimento de preferência por A ou B, que às vezes atrapalha o nosso julgamento. Mas às vezes isso acontece. Então, na igreja, você pode encontrar esse tipo de situação. Posto isso, acho que mesmo quem não esteve aqui domingo passado já entende. Então, você tem o homem natural, o não salvo, o não crente. Você tem o homem espiritual, a pessoa que foi salva, a pessoa que é crente, que é regenerada. Desse lado de cá, você tem o carnal, que é o infantil, ainda não cresceu em Cristo, e o maduro é aquele que a gente quer que fazer crescer em Cristo. Desse lado de cá, nós temos evangelização. É isso que você quer. Você quer pegar daqui e passar para cá. Você quer pregar o evangelho para esse pessoal, para que eles sejam salvos, e então venham para o lado de cá. Desse lado aqui, você tem discipulado, que você quer pegar a criança em Cristo e fazer com que ela cresça, com que ela amadureça. E agora nós vamos ver, então, o que essas coisas realmente significam. Primeiro, no versículo 1, Paulo fala, não pude. Então, há uma real limitação imposta pela condição espiritual dos crentes. Há uma limitação. Paulo está dizendo aqui, eu não pude. E ele termina o versículo 2 falando algo que é mais assustador ainda. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Ele disse, vocês não podiam suportar antes, e eu não podia fazer nada com relação a isso, nem ainda agora vocês podem suportar, e eu não posso fazer nada com relação a isso também. Então, existe uma limitação. E essa limitação você vai encontrar, por exemplo, em Mateus 13:58, um versículo que diz o seguinte, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Se você conhece a Bíblia, você sabe de quem estamos falando. Jesus não fez ali muitos milagres. Por causa de quê? Por causa da incredulidade daquelas pessoas. Da onde? Da onde está falando? Talvez você se lembre. Jesus voltou à sua própria cidade, a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, onde conheciam seus irmãos e irmãs, onde sabiam que ele era filho do artesão. Geralmente a gente fala carpinteiro, mas a palavra é mais vasta do que isso. E aí, quando ele fala lá e as pessoas veem aquela sabedoria e tal, aquele negócio todo, mas esse camarada aí, mas pera lá, ele não é filho do artesão, ele não é pobre, ele não tem formação, uma formação teológica formal. As irmãs e os irmãos dele não estão entre nós? De onde vêm essas palavras? E aí vem esse comentário que Mateus faz. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora, você sabe que Jesus operou um monte de milagres sem perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa. Ele simplesmente mandava fazer. Aliás, ele fez milagres a despeito da falta de fé das pessoas. O mais notório deles talvez seja a ressuscitação de Lázaro. Você se lembra? Ele intencionalmente se atrasa, podia ter chegado lá rapidinho, ele fica ainda. Quando ele chega, Lázaro já morreu, encontra Marta e Maria lá chorosas, né? E quando ele tenta né, falar alguma coisa assim, olha, tira a pedra aí, o que Marta fala? Senhor, já cheira mal. Não é uma boa ideia. E aí, o que ele fez? Se ele fosse igual aos apóstolos que andam por aí hoje, ele falaria assim, você não teve fé, eu não vou poder fazer o milagre. Ah, se você tivesse tido fé, eu teria feito. Mas ele não fez isso, não. Ele disse para ela, Marta, eu já não disse, se você crer, você vai ver a glória de Deus.
tipo assim, eu compreendo como você está. Eu sei que você está arrasada com a morte do seu irmão. Eu sei que você está quebrada. Mas continua olhando. Continua vendo, vai. E ele ressuscita Lázaro. Tinha alguém lá na multidão falando, não poderia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que esse não morresse? A própria irmã já tinha expressado sua dúvida, sua condição, mas lembra, ela está debaixo de grande pressão, irmão. Quando você for consolar alguém que está debaixo de uma grande pressão, com uma tragédia aconteceu, não tenta dar uma aula de teologia para ela, não. Ela não precisa disso naquele momento. Usa a teologia que você sabe. Não é para pegar a teologia e jogar fora e dizer não serve. Não. Usa, mas não dá aula para a pessoa. Pega a mão dela, ora com ela, fica ali ao lado só. Fala palavras consoladoras, ou talvez não fale nada, talvez seja o momento de ficar só em silêncio. Ela já tinha dito, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele procede à ressuscitação de Lázaro, não quer saber se alguém está crendo ou não está crendo, o texto não está falando disso, essa incredulidade é aquela incredulidade que você lê no Antigo Testamento, lá com o povo de Israel, que é várias vezes tido como um povo incrédulo. Incrédulo por quê? Eles achavam que Deus não tinha poder? Claro que eles achavam, eles tinham visto o poder de Deus. Eles saem do Egito e logo estão reclamando, mas no Egito eles viram o poder inquestionável de Deus. É porque a fé não vem pelo ver, não é? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Deus fala e você deposita a sua confiança e obedece. É isso que a gente faz, é isso que é fé. Não tem a ver com não acreditar que Deus seja capaz. Mas nós vamos falar mais sobre os israelitas já já. Há uma limitação. Paulo diz que tem uma limitação aí. E o que é que ele faz? Versículo 2, você vê aí leite, né? Eu lhes dei leite para beber. Irmãos, não há um evangelho para cada tipo ou estado de pessoa. O evangelho é o mesmo. Não existe um tipo de evangelho para o imaturo e um tipo de evangelho para o maduro. Como é que você mediria isso? O pastor chega numa igreja e reconhece, pessoal, que ainda é criança em Cristo. Então, o que eu vou fazer? Já sei, vou usar o catecismo infantil. Quem criou você? Já pensou? Um bando de barbado? Deus me criou. Que mais Deus criou? Todas as coisas. Não é disso que está se falando. Não existe um evangelho para um evangelho para outro. O livro do Tabiri Anibuele, que foi o muçulmano, né? Hoje é um pastor trabalhando junto ao movimento Nove Marcas. Ele escreveu um livro chamado O Evangelho para os Muçulmanos. O interessante é que quando você abre o livro, a primeira coisa que ele diz é, não existe um evangelho diferente para os muçulmanos. O evangelho é o mesmo para todo mundo. Entendeu? A única coisa que eu vou passar para você é, alguma forma, na abordagem, você poder chegar a ele, citando algumas suras lá do Corão, né? Alguns textos do Corão, alguns parágrafos, capítulos do Corão, para você fazer contato com ele, dizer para ele o que o próprio Corão diz a respeito, por exemplo, dos personagens bíblicos e até de Jesus e etc. e tal. Mas o evangelho é o mesmo. Então, não existe um evangelho, não é um evangelho para cada tipo de pessoa. Cristo é a resposta para quem acabou de crer, Cristo é a resposta para quem já está aqui há 10, 15 anos. Cristo é a resposta para a criança que está crescendo na igreja, Cristo é a resposta para o adolescente que acabou de chegar agora na igreja, para o jovem que acabou de entrar na igreja pela primeira vez, talvez, na vida. É o mesmo Cristo, é o mesmo evangelho que você começa a apresentar para a pessoa. E o servo de Deus está pronto a servir as pessoas. O problema de Paulo aqui é que pelo tempo decorrido, e você vai lembrar aqui do autor Hebreus, né? Pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. E aí ele usa a mesma expressão que Paulo usa aqui. Só que eu não pude dar alimento sólido para vocês, eu tive que dar leite para vocês, porque vocês se tornaram imaturos. O problema aqui é esse. Há um tempo, esse foi talvez o segundo ministério de maior tempo num lugar só que Paulo fez. Perde somente para o ministério dele em Éfeso. Então, depois de ficar aqui cerca de 1 ano e meio,
esperando ver crescimento. Paulo se ausenta e recebe notícias de imaturidade, de divisão, né? Versículos 3 e 4. Ciúmes e brigas. Irmãos, existem sim marcas características da infantilidade cristã. E agora note uma coisa aqui, isso nada tem a ver necessariamente com pouco conhecimento doutrinário. Você está pensando que o infantil em Cristo é uma pessoa que não aprendeu ainda a doutrina suficiente? Esse pessoal ficou pelo menos 1 ano e meio ouvindo ninguém menos que o apóstolo Paulo. Tudo bem, você não ouve o apóstolo Paulo há 1 ano e meio, mas o pastor Maurício pelo menos há 26 anos. Isso deveria render alguma coisa. Porque como a gente já vai ver daqui a pouco, não importa se é Paulo, não importa se é Apolo, não importa se é Maurício, não importa quem seja. Importa se a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade. Espera-se crescimento. Espera-se olhar para uma pessoa hoje e dizer ela está diferente há 10 anos atrás. Amadureceu, cresceu em Cristo. Não existe espaço para isso. É por isso que Paulo diz, fiquei com as mãos atadas. Eu não pude. Fiquei impedido aqui. Porque vocês não cresceram. E a prova disso, as características disso são os ciúmes e as brigas, do versículo 3 e do versículo 4. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra, e a pergunta aqui é retórica, é para dar aquela resposta, sim, mostra, né? Será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Ele vai usar essa expressão aqui, que no grego é simplesmente assim, e são como homens. É só isso que está escrito lá. Aqui e no final do versículo 4 também, onde a nossa tradução diz, andam segundo padrões humanos. Final do versículo 3, final do versículo 4. O grego diz simplesmente assim, agem como homens. Como homens o quê? Aqui, o natural. Lembra do natural? Estão agindo como se fosse esse grupo aqui. É isso que Paulo está dizendo. Quando alguém diz, verso 4, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, está aqui, de novo. É a pessoa que tem o pastor de estimação, tem o teólogo de estimação, não tem o político de estimação? Vira uma idolatria o negócio? Pois isso acontece na igreja também. É uma idolatria. Já viu aquele negócio que muito entristece o pastor? O pastor se ausenta porque vai atender outro compromisso, ou está de férias, a igreja vazia. Não importa, o outro está pregando aqui a mesma palavra, o outro está pregando com fidelidade o texto da Escritura. Seria interessante ver isso agora, porque quando eu estive ausente aqui, nós tínhamos tanta restrição de número, né? Que não dá para você analisar. Eu estava falando agora com o Renato há pouco. Olha, a gente tem que ficar atento ao pessoal, porque na medida que volta todo mundo, e não voltou todo mundo, tá? Aqui tem um bom grupo que vai estar à noite, né? Quando volta todo mundo, quando volta ao normal, se a gente puder usar essa palavra ainda, né? Voltam os problemas também. O pastor estava longe. Mas, gente, só tem culto, só tem 2 cultos. E eu só vou aparecer na igreja, só vou poder ir à igreja daqui a 3 domingos, por causa da escala que estava sendo feita, porque o espaço é pequeno. Lembra disso? Os irmãos lembram disso? Você lembra? Você viveu essa época? Quem viveu essa época? Por favor. Não, gente, isso a gente tem em comum, isso é história, a gente não pode pegar e jogar fora, não. Não, eu ficava lá 2, 3 domingos esperando, meu nome vai vir, meu nome parecia uma loteria, né? Eu agora vou ganhar, eu vou ser sorteado, ó, aí venha lá. Coitada da secretária, ela não me colocou de novo, pronto. Mulher malvada, essa irmã não tem coração. E ela lutando aqui para encaixar todo mundo, e ainda tinha um desafortunado que de vez em quando escalado não vinha e não falava. A gente tinha vontade de passar guilhotina nele, ou nela. Mas você viveu essa época, não viveu? Aí as pessoas vinham, o pastor não estava, mas as pessoas vinham, é a igreja, agora volta ao normal. Daqui a pouco a gente, com a graça de Deus, tem um espaço para todo mundo, toda a igreja está reunida. Aí você vai começar a perceber que as pessoas vão começar, eu posso estar lá de manhã, eu posso estar lá de noite, eu posso estar esse domingo, eu posso estar outro domingo, eu já fui domingo passado. A Bíblia não diz que tem 2 cultos por domingo, diz? Não, então, pronto, aí começa. Sim, de vez em quando a gente começa a andar como homens. Isso pode se expressar de uma forma mais intensa, como ciúmes e brigas. Meu pastor de estimação, o pastor está aí, eu vou, o pastor não está aí, eu não vou. É aquele pai ou aquela mãe que faz aquela coisa terrível, né? Vamos que o pastor está aí hoje, senão ele briga com você. Fala assim para o filho, né?
Fica quietinho que o pastor vai estar olhando. Sim, nós podemos agir dessa forma. O nome disso é incredulidade. O melhor estilo israelita do Antigo Testamento. Um povo que sabe quem Deus é, sabe que Deus faz, mas vive como se Deus não fosse e não fizesse. O comentário de Arthur Pink, muita gente conhece como A.W. Pink, geralmente o nome vem assim nos livros, em Êxodo, é bastante interessante, eu peço permissão para ler para você. Ele comenta o seguinte sobre aquela atitude dos israelitas no Êxodo, né? Viram aquilo tudo, aquelas 10 pragas, viram como Deus os guardou, como Deus os preservou, e eles passam o Mar Vermelho, primeiro reclamaram ali na borda, como reclamaram também algumas pragas, né? E aí eles passam o Mar Vermelho, e aí os egípcios morrem ali, afogados, daqui a pouco falta água, pronto, começa tudo de novo, voltou ao normal. Lembra quando a gente era livre? Nós não lembrávamos. Eu tinha uns 400 anos, então... Mas agora nós somos livres, então agora o que a gente faz? A gente reclama. Antes a gente reclamava por causa do chicote, agora a gente reclama porque a gente está livre. Pink faz a seguinte observação. Quão absurdas são as razões da incredulidade? Se a morte sob as mãos dos egípcios fosse o destino deles, do povo de Israel, por que Jeová os teria libertado da terra da escravidão? O fato de ele tê-los libertado do Egito foi uma evidência suficiente de que ele não iria permitir que eles fossem derrotados por seus inimigos. Além disso, o Senhor havia prometido que eles deveriam adorá-lo no Monte Horebe. Como então eles pereceriam no deserto? Por falta d'água, fosse lá o que fosse. Mas quando a fé não é exercida, as promessas de Deus não trazem conforto e não garantem tranquilidade ao coração. Israel havia sido trazido ao seu predicamento presente, à sua posição presente, à sua condição presente, pelo próprio Deus. Foi a nuvem que os levou ao lugar onde eles estavam acampados. Essa é uma importante verdade para nós nos atermos. Não devemos esperar que o caminho da fé seja fácil e suave. A fé deve ser colocada à prova, severamente testada. Mas por quê? Para que possamos conhecer a suficiência do nosso Deus. Para que provemos, através das experiências, que Ele é capaz de suprir cada necessidade nossa, conforme Filipenses 4,19. Providenciar um escape para cada tentação, conforme 1 Coríntios 10,13. E fazer por nós infinita e abundantemente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, como nós acabamos de cantar. Incredulidade é o não exercício dessa fé, do conhecimento que você ouviu do Espírito, o Espírito falou, você recebeu a compreensão que nunca teria conseguido produzir aqui, você recebeu o entendimento que nunca teria alcançado com a sua capacitação natural aqui. Agora você tem o conhecimento. Nós vimos semana passada que conhecimento vem pela comunhão com Deus. Comunhão significando o quê? Que o Espírito chegou, falou a você, comunicou o Evangelho a você, regenerou o seu coração. Mas aí não exercemos a fé. Agimos como se Deus não fosse, agimos como se Deus não fizesse. Agimos como se a palavra dele, como os israelitas fizeram aqui, não fosse confiável. Ele disse que faria isso, ele disse que faria aquilo, mas nós achamos que ele não vai fazer. Nós vimos o que ele já fez, mas nós achamos que ele não vai fazer. A visão do mundo desse tipo de crente não difere da visão do mundo dos homens, aqui, no natural. É por isso que uma das primeiras atitudes desse caminho, desse crente carnal, que às vezes pode sim se revelar, né, dentro do contexto da igreja, alguém que nem crente é, uma das primeiras atitudes é pôr em dúvida a palavra de Deus. Tivemos aqui um homem que era um apologeta, defendia a fé. De repente ele começou a mudar. A primeira coisa que ele fez foi questionar a Escritura e dizer, eu acho que a criação não é mais como a Bíblia diz, não. Eu acho que a evolução faz mais sentido. Algum tempo depois nós conhecemos a evolução dele. Abandonou a mulher e foi se casar lá com a evolução, foi ficar com a evolução.
Sempre que tem uma alteração da palavra de Deus assim, você sabe que a fé deixou de ser exercida, ou seja, todo aquele conhecimento de Deus, de quem Ele é, do que Ele quer de nós, que você recebeu do Evangelho, você começou, por um ou outro motivo, a pôr aquilo de lado. Você começou a viver como era antes. Você começou a viver segundo o padrão humano, andar segundo os homens, como seres humanos naturais, sem Cristo. E quando você faz isso, então você começa a se desviar. Essa pessoa pode ser crente, essa pessoa pode não ser crente. Nós não vamos ficar sabendo disso. Às vezes, nem quando ela exclui da igreja, porque quando chegarmos no capítulo 5 dessa carta, você deve lembrar disso, há um caso ali de uma pessoa que Paulo diz, olha, exclui, entrega a Satanás para que o corpo seja pisado, não é? Mas a alma seja salva. Chega lá, a gente entende isso. Mas, por agora, basta dizer... Não é nosso negócio saber a condição espiritual da pessoa. Nós lidamos com esse cuidado, nós consideramos isso, nós olhamos o irmão e ele está se afastando, nós olhamos o irmão e ele está deixando de crer. Não quer dizer que ele virou ateu, quer dizer que ele está começando a agir como se Deus não tivesse interessado na vida dele, como se Deus não cuidasse da vida dele, como se Deus não tivesse guiando os passos dele, como se Deus não tivesse exigências sobre a vida dele, direitos sobre a vida dele. Aí nós temos o cuidado, chegamos para o irmão, chegamos para a irmã, para trazê-lo, para trazê-la de volta ao caminho de santidade. Nunca analisamos o coração, não nos foi dada essa ordem, como eu já disse, não nos foi dada essa capacidade. Só Deus trabalha o coração. Isso não significa que um membro de igreja pode dizer, você não conhece o meu coração. Não é interessante isso? Porque senão já pensou se fosse assim, o pastor falou que o coração é coisa de Deus. É mesmo, é verdade. Que os crentes não podem, nem o pastor, nem ninguém pode saber realmente a condição do coração. Isso é verdade também. A outra coisa que o pastor fala também, muitas vezes, é que a Escritura diz para a gente como um coração que crê age, como que um coração que é discípulo de Cristo vive, como que um coração que é de alguém que pertence a Cristo pensa. Como é que você sabe disso? Porque o Senhor Jesus disse o quê? A boca fala... do que o coração está cheio. E quem vai amadurecendo em Cristo não se deixa iludir por palavras bonitas, espirituais, por cânticos e hinos entoados com lágrimas nos olhos. Nada disso convence. Nós estamos em busca daquela palavra que vem do coração, sabe? Aquela que rege a vida. Aquela quando você não está sendo vigiado, ou pensa que não... Ou quando você não está vigiando, se alguém está vigiando você. Aquela que não é dita necessariamente no culto e no momento do cântico, quando as emoções estão ali, às vezes a flor da pele, e não tem nada base, em princípio, errado com as emoções, não. Mas quando vem a provação, quando vem a decisão, quando vem a atitude, quando vem o crente, o irmão difícil com quem você tem que lidar, quando vem a palavra dura do púlpito, porque expõe e confronta o coração, é aí que a gente vai ver o que sai do coração dessa pessoa. O crente, nessa situação, o crente imaturo, o crente precisa de leite ainda, é aquele crente que está vivendo segundo os padrões humanos. A cosmovisão dele, a visão de mundo dele, é uma visão que ainda se alicerça na capacitação humana. Por último, Paulo fala de servos agricultores. Ele vai encerrar os últimos versículos aí, a partir do 6, ele vai... e até o 9, ele vai falar sobre servos agricultores. Vamos lembrar? Ele disse, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Perceba, o campo é de Deus e há muitos trabalhadores no campo. O campo não é dos trabalhadores, o campo não é dos homens, o campo é de Deus e há muitos trabalhadores no campo. Aqui ele cita ele e Apolo, ele poderia citar Pedro, que foi citado pela própria igreja, ele poderia citar outros, mas o campo é de Deus. Segundo, é um erro pensar que os ministros são responsáveis por produzir crescimento. Gente, como isso lançou colegas meus
na triste tarefa de produzir uma igreja que fosse pujante. Eu tenho que fazer uma igreja pujante, uma igreja numerosa, uma igreja, sabe, que o pessoal veja que está crescendo. É Deus que dá o crescimento. Tudo que você pode fazer é pregar. Tudo que você pode fazer é servir o Evangelho, que vai ser leite para quem está começando e vai ser sólido alimento para quem está crescendo. Se esse que está começando continua crescendo, se ele toma atitudes de crente, de espiritual e não de natural. Mas o pastor, o ministro, o presbítero, os obreiros, os missionários não são responsáveis por produzir o crescimento. Não cobre crescimento dos seus líderes. Não cobre crescimento ou produção dos seus missionários. De vez em quando eu brigo com o nosso. Está lá esse tempo todo, quanta pessoa se converteu? Já era para ter um bando de convertido lá. A própria forma como eu faço isso já mostra, só pode ser brincadeira. Ele ainda não ficou maluco a esse ponto. Mas muitos ministros, principalmente jovens ministros, sempre se sentem pressionados. Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. E pronto, está o desastre. O trabalho do ministro não é ser bem-sucedido, o trabalho do ministro é ser fiel. Você não é chamado para ser bem-sucedido. E se isso se aplica ao ministro, se aplica à igreja. Você não é chamado para evangelizar somente se você tiver aquela sensação de que a pessoa vai se converter. Quando eu estiver bem preparado, quando eu souber todos os argumentos da evangelização, aí eu vou falar com aquela pessoa, porque aí vai causar alguma coisa. Meu irmão, às vezes é uma palavra muito simples, mas uma palavra do evangelho, que Deus vai usar para converter, seja lá quem for. Enquanto você fica aí, não, ainda não estou pronto, pessoas estão indo para o inferno. Seu trabalho é ser fiel, não é ser bem-sucedido. Veja que o ministro ele é recompensado, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio... O que está escrito? Trabalho. Não está escrito de acordo com o resultado produzido, tá? Não está escrito de acordo com aquilo que se produziu, que se conseguiu fazer, não. É de acordo com o trabalho. Foi fiel? É isso que Deus quer saber. A parábola de Jesus termina com bem-estar, servo bom e fiel. Não diz servo produtivo. A gente olha aquela parábola dos talentos, né? Esse camarada produziu. O que recebeu um talento só tinha que produzir outro, só isso. Ou quando muito, trabalhar de alguma forma, fazer o melhor que ele pudesse ali, para ser fiel ao que o Senhor mandou fazer. Ele preferiu ser infiel. Não vou fazer isso. O ministro é recompensado, o crente é recompensado, não pelo resultado, mas pelo trabalho fiel. Richard Lenski, fazendo um comentário sobre esse texto, diz: os coríntios agiam como se os ministros fossem deles, para serem medidos e pesados de acordo com o bel prazer deles, para serem exaltados ou diminuídos, recompensados com elogios ou castigados com críticas. Paulo tira os ministros das mãos deles, eles são ministros de Deus, fazendo o trabalho de Deus, sob o especial chamado de Deus e a comissão de Deus. Você percebe, de um lado, os ministros do Evangelho e outros que... Você se lembra, o campo é de Deus, mas há muitos trabalhadores. De um lado, eles não podem ficar pensando, eu tenho que produzir. Não, eles têm que ser fiéis. Do outro lado, a igreja não pode querer medir isso por algum aspecto do que ela pensa que deva ser. A igreja está crescendo numericamente. A igreja está crescendo numericamente como um tumor cresce dentro de um corpo e mata o corpo. Não está crescendo como deveria, não está sendo saudável. Tem muita gente. Olha, isso deve significar alguma coisa. Essa é uma frase interessante, não é? Gente, isso deve significar alguma coisa. Porque geralmente significa. Só que nem sempre é o que a gente pensa. Né? Deve significar o quê? Que esse sujeito aí abaixou a cerca toda, vem do jeito que você tiver e permaneça do jeito que você tiver. Pronto, você consegue um monte de gente. Prometa um monte de coisa que a Bíblia não promete, que o Evangelho não promete.
Não faça as exigências que o Evangelho faz. Deixe que cada um viva como bem querer, como bem entender. Pronto, muita gente vai vir. Quem é que não quer viver do jeito que bem entender e ainda garantir o céu no final? Não é? Não seria uma beleza? Não, nenhum crente verdadeiro diz seria. Ele diz, não seria não. Eu ia perder Jesus ao longo dessa vida, eu ia perder Jesus ao longo do dia a dia aqui vivendo com Ele, eu ia perder as repreensões de Jesus, eu ia perder a correção que Jesus dá, eu não quero perder Jesus. Assim como os ministros devem ser fiéis, então os crentes também devem ser fiéis. O nosso trabalho é cooperar com Deus. Paulo termina dizendo, nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. É óbvio que você já entendeu aqui, eu quero crer a essa altura, que a lavoura e o edifício se tornam cooperadores. Não é assim? De onde virão os futuros ministros, os futuros missionários? Eles virão da lavoura, eles virão do edifício, eles serão o quê? Cooperadores, eles serão os trabalhadores, e é assim que a igreja vai nessa dinâmica de crescimento ao longo do tempo, de multiplicação, de formação de novas lideranças, de formação de novos pregadores, novos missionários, novos líderes dentro da igreja, da mesma forma que ela, do mesmo modo como ela forma para fora da igreja pessoas que abençoam a sociedade em todas as áreas do conhecimento e das atividades humanas. A lavoura, o edifício se tornam cooperadores. E são, na verdade, cooperadores mútuos, mesmo enquanto são lavoura, enquanto são edifício. Então, umas poucas aplicações agora. Primeiro, verifique sua condição. Lembra de 2 Coríntios 13, 5? Provem-se a si mesmos, vejam se verdadeiramente vocês estão na fé. O que não precisa significar que você agora chegou à conclusão que é um incrédulo. Não. É a fé como nós definimos aqui. A pessoa recebeu o conhecimento, recebeu a comunicação de Deus, vive de acordo com isso, anda de acordo com isso. É o que Paulo vai dizer em outro texto, se você vive no Espírito, também ande no Espírito. Então, verifique sua condição. Qual foi a última vez que você fez um check-up diante de Deus, diante da palavra de Deus? Não são seus sentimentos, não. Não é como você chega lá na sua casa, faz uma oração, depois teve um culto que botou você para cima, porque às vezes o culto bota a gente para cima, né? Eu acho que eu prefiro os cultos que põem a gente para baixo. Se eles são a expressão fiel do Evangelho e põem você para baixo, então é porque você precisa de humilhação. Mas o culto também coloca você para cima, porque depois da humilhação, ela não é o resultado final. Não é isso que o Evangelho quer produzir. O Evangelho quer produzir discípulos de Cristo fiéis a Cristo. É isso que o Evangelho quer produzir. Então ele coloca você para cima. Aí você chega em casa e acha que agora sim, agora eu passei por aquela experiência. E tem isso, não é? A gente colocando de lado o conceito bíblico de discipulado, a gente acha que vai pular de experiência em experiência. Você foi naquela igreja que tem aquele avivamento lá, viu alguma coisa? Você vai naquela conferência maravilhosa. Não, irmão. Tenta se alimentar uma vez por mês só de banquete. Dia 1º do mês você vai aquele banquete maravilhoso. Passa os próximos 30 dias sem comer nada. Porque no outro dia 1º vai ter lá um banquete. Tenta viver assim para ver o que te acontece. O que nos sustenta é o alimento diário, servido diariamente, que a gente busca diante do Senhor diariamente para ir crescendo. Então você começou lá com o Evangelho, que para você era leite. E à medida que você progride nisso, fazendo o uso das disciplinas espirituais, dos meios de graça, o que acontece? Aquele Evangelho se torna o alimento mais forte que você precisa e que se torna cada vez mais consistente à medida que você vai amadurecendo, deixando de ser infantil para se tornar maduro. Então comece verificando sua condição. Qual foi a última vez? Segundo, arrependa-se, renove seu pacto com Deus. O que é isso? Se você verificar que você não tem crescido como devia, se você for capaz de olhar para os últimos 5, 10 anos, sim, é uma questão de tempo. Hebreus deixa isso muito claro. É por isso que eu disse, ninguém vai se tornar um crente sincero, ninguém vai se tornar um crente maduro por participar de um culto aqui, que acontece algum negócio, de uma conferência aqui, e de uma reunião de corrente, não sei do que aqui. Não. Porque Hebreus deixa muito claro. Pelo tempo decorrido devíeis ser mestres. Sim, tem tempo. O tempo passou. Se você for capaz de olhar para os 5
10 anos passaram sua vida e dizem, gente, eu não progredi nada, eu continuo fazendo a mesma coisa, eu continuo raciocinando do mesmo jeito, não como um crente mais próximo de Cristo, eu analiso as situações ainda com o mesmo tipo de raciocínio, o mesmo tipo de pensamento, eu não conheço mais o Evangelho do que conhecia quando ele me foi apresentado, ou talvez um pouquinho mais que eu tenha progredido só. Se você for capaz de fazer essa análise e chegar a essa conclusão, arrependa-se e renove seu pacto com Deus. E o que é renovar o pacto com Deus? Não é a leitura que fizemos, não. É lembrar-se da cruz de Cristo. É lembrar do que a cruz significa. É lembrar do que Cristo fez na cruz por você. É por isso que nós dominicalmente reunimos a congregação e confessamos o nosso pecado. Para relembrar o que Cristo fez na cruz. É por isso que ao final de cada oração de confissão de pecados, é lido um texto de certeza de perdão, para relembrarmos a obra completa, suficiente, totalmente eficaz que Cristo fez na cruz a nosso favor. Terceiro, assuma compromissos mensuráveis. Tem nada a ver com o que a igreja de Corinto fazia, o que algumas igrejas fazem, de querer medir o ministério do pastor, dos presbíteros, da liderança do missionário no campo, por ver se a igreja cresceu, se teve convertido, se o templo construído é melhor do que o anterior. Não tem nada a ver com isso, não. É para você, na sua vida, se utilizar e assumir de compromissos mensuráveis. Eu não acabei de falar que tem o tempo é mensurável. Gente, esses últimos 2 anos, como é que eu agi aí? Fiquei apavorado como todo mundo, me entreguei como todo mundo, acreditei no que dissessem na televisão, fiquei apavorado simplesmente, morrendo por dentro, como se Cristo não estivesse à frente desse mundo, como se ele tivesse abdicado do seu governo. Fui atrás de quem dissesse o que dissesse, desde que aquilo me fizesse me sentir um pouquinho mais seguro, tranquei um pouco mais a janela, fechei um pouco mais a porta, não vou à igreja. Você soubesse como isso me irrita, irmãos, como ministro de Deus, por ver colegas meus sofrendo o que sofreram por causa de crente que está com medo de morrer. Como se ele tivesse alguma garantia de que fosse chegar em casa depois do culto que ele está participando hoje. Ah, não, eu devia usar sempre palavras tranquilas, não é? Sempre palavras soft. Ser um pastor bacana, aquele pastor que vira coach, que fala o que você quer ouvir. Não, irmão, tem crente nessa igreja. Passou os últimos tempos sem progredir em nada, porque morreu por dentro, apesar da vida que o Espírito lhe tinha comunicado. E achando que está bem, porque afinal a saúde é importante, porque eu não quero colocar em risco a vida dos outros, porque adquiriu o vocabulário todo daqui. Todo, palavra por palavra, repetiu, foi repetindo. Esqueceu aqui o vocabulário daqui, o vocabulário dos santos, o vocabulário dos salmos. E sim, nossa igreja aqui foi muito abençoada. Não tivemos perda aqui, você reparou nisso? Não tivemos. O único sepultamento que eu fiz aqui foi de alguém que Deus levou para um problema cardíaco. Mas eu vi o que outros colegas sofreram. Eu vi o que outros crentes sofreram. Eu vi crentes chegarem aqui porque a igreja deles estava fechada. Fechada porque eles amam os incrédulos, se preocupam com a saúde dos incrédulos. Mentira, mentira satânica, mentira diabólica, troca da palavra de Deus por qualquer outra coisa, troca do leite, que fosse leite, por qualquer coisa podre que se comeu. E ainda tem muita gente assim. Existe uma diferença muito grande entre você ser prudente realmente e você ser apenas um cara medroso, covarde, que abandonou a fé na palavra de Deus porque preferiu se proteger. Se os nossos irmãos em países perseguidos pensassem assim, o Evangelho já teria morrido lá há muito tempo. Assuma compromissos mensuráveis. Você cresceu? O que foi feito? Como foi sua vida? Como tem sido? E não é só nos últimos 2 anos e meio, 2 anos, não. Nos últimos 5 anos, 10 anos, desde que você creu. Como está isso? Mesma coisa. Está naquela ladainha ainda? Não, um dia eu vou chegar lá, um dia eu... Não vai! Lembra da canção que eu citei aqui domingo passado, no culto da noite, né? Someday, o que acontece? Never comes. Lembra disso? Algum dia, nunca chega. Nunca chega. Você tem que assumir compromissos mensuráveis. 4, ore por ministros.
ore por mais ministros. Mas essa não pode ser desligada da quinta. Ore por ministros fiéis. Não adianta querer encher a igreja de presbítero. Eles têm que ser fiéis. Ainda, ore por ministros fiéis, intercedendo por eles, para que eles permaneçam fiéis. Não basta orar só para que venham ministros, não basta orar só para que sejam ministros fiéis, prontos para serem, é preciso orar para que eles permaneçam fiéis, porque, irmão, a tentação é muito grande. Eu vi muitos colegas meus, tenho visto colegas meus mudarem conceitos, porque não aguentaram a pressão, não aguentaram as pressões, simplesmente não aguentaram as pressões. E alguns, por permanecerem fiéis, foram definhando por dentro, e outros preferiram simplesmente negociar o Evangelho, para não sofrerem tantas pressões assim. Ore pelos ministros, para que eles permaneçam fiéis e sejam sustentados. Penúltimo, seja grato pelos ministros fiéis, mas enalteça a Deus. Não tenha ministro, nem pastor, nem teólogo de estimação. Seja grato pela vida deles. De vez em quando é bom você chegar para eles e dizer isso: pastor, sua mensagem tem me abençoado. Eu não estou falando isso para essa igreja, não, porque essa igreja faz isso comigo. Eu louvo a Deus por isso. Não preciso falar isso para os irmãos, não. Os irmãos fazem isso. E eu acho que os irmãos fazem na medida certa. Tenho sido abençoado pelo seu ministério, pela sua pregação. E eu sempre devolvo algo pedindo: continue orando por mim. Mas estimule outros crentes que às vezes só cobram dos seus pastores, só cobram dos seus ministros, nunca chegam para lá e dizem: pastor, sua palavra tem me ajudado a crescer, sua palavra tem me consolado, sua palavra é a palavra que você prega, sua fidelidade para com a palavra de Deus. Estimule outros crentes a fazerem isso. Mas lembre-se, seja grato pelos ministros fiéis, mas enalteça somente a Deus. Por último, peça a Deus que dê crescimento, porque é Ele que dá crescimento. Essa tem que ser uma oração, irmãos. Não adianta querer isso, não chegar diante de Deus em oração: Senhor, dê crescimento a mim mesmo. Senhor, dê crescimento à igreja. Senhor, dê crescimento aos ministros, aos obreiros. Crescimento vem de Deus. O que a gente pode fazer? Pedir a Deus que dê crescimento. É como avivamento. Avivamento é obra soberana de Deus. Você não pode produzir avivamento. Esse foi o grande erro de Charles Finney. Mas você pode pedir avivamento a Deus. Soberanamente Ele vai fazer quando Ele quiser. E certamente seria muito bom um avivamento da igreja brasileira. Mas o que nós podemos fazer, enquanto crescemos, nós rogamos: Senhor, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Faz-nos crescer, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Tem acontecido um fenômeno extremamente perigoso para a igreja. Não é só no Brasil, não. Basicamente, nós somos conservadores, irmãos, na nossa ética e etc. Mas é um grande erro confundir conservadorismo com o Evangelho. Você percebe isso? Bom, eu mesmo me definiria como... Eu não sou progressista, eu sou conservador. Mas é preciso você ter cabeça para não confundir conservadorismo com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não tem falhas. Qualquer doutrina social, política, sociológica, seja o que for, tem suas falhas. Umas mais, outras menos. Mas isso tem acontecido. E por causa disso, pessoas têm se dividido dentro da igreja. Ministros fiéis têm se separado por causa disso. Agora, você vê Paulo escrevendo para uma igreja com problemas gravíssimos, como nós vamos continuar vendo. Por enquanto, nós só mexemos com eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não é? Problema de divisão, que é grave, que é sério. Mas tem outros que vão botar a nossa orelha tinitando, né? Mais ainda. Mas Paulo não diz assim: não são irmãos de Cristo. Ele deixa isso para a ferramenta já dada por Cristo, da disciplina da igreja, que funciona junto com o discipulado. Discipulado, disciplina. Já tem um mecanismo, a gente não precisa ficar agora fazendo aquilo que Deus disse, Deus nunca mandou a gente fazer, que é analisar o coração dos outros. Então, se o apóstolo é capaz de lidar com essa igreja, que ele sabe que tem problemas sérios, problemas graves, que eu disse para os irmãos, pode ser reduzido numa única palavra: imaturidade. Ou, se você quiser, infantilidade.
Se ele é capaz de olhar para isso e dizer, é uma igreja do Senhor, pode ter alguém ali que não seja salvo, mas é uma igreja do Senhor, eu trato ela como uma igreja do Senhor, nós não deveríamos fazer diferente. Isso não é uma porta aberta para, agora eu aceito tudo que dizem. Não, não é isso não. Mas certamente eu não posso confundir doutrinas humanas que são necessárias, que vão existir, que são parte do desenvolvimento humano, nas diversas áreas do saber e do conhecimento humano, com o Evangelho de Cristo. Você pode ser veemente, você pode ter ardorosa paixão lá pelo que você acredita socialmente, não confunda isso com o Evangelho de Cristo. E o pior, em alguns setores, no cenário americano, no cenário brasileiro, tem feito essa confusão de conservadorismo com fé reformada. Isso acaba sendo um desserviço ao crescimento da fé reformada que vinha acontecendo no Brasil. Então, peço a Deus que dê crescimento, porque é Ele quem dá crescimento. Você será recompensado não pelo resultado, mas pelo seu trabalho fiel. Por isso, peço a Deus que dê crescimento a você, à igreja e aos ministros do Senhor. E que Ele nos abençoe, irmãos, para que a gente continue sendo fiéis e continue lutando. Porque é luta, não é? Fui chamado a atenção na última conferência da Fiel, todos nós estávamos lá, fomos, né? Para aquela palavrinha que de vez em quando a gente passa muito rápido por ela, né? Combati o bom combate. Paulo usa muitas figuras ali, mas uma delas é essa, é combate. Não é uma simulação, não são jogos de guerra, não é um videogame onde você mata e morre 300 vezes, não. É um combate sério. É um combate onde a gente se machuca, é um combate onde a gente se fere, é um combate onde a gente é mal compreendido muitas vezes. É um combate. E que o Senhor nos prepare assim, para que esses obstáculos ao Evangelho, essas limitações ao Evangelho sejam causadas apenas por aqueles que acabaram de chegar na fé e são crianças em Cristo, têm que crescer. Mas que não haja entre nós crentes que já deviam ser homens maduros, como Paulo fala no final dessa carta, homens maduros, e ainda estão agindo como se fossem crianças em Cristo. Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar, irmãos, e depois vamos cantar a canção final deste culto, seguida da oração silenciosa. Vamos ficar de pé. A você que está aí nos acompanhando, que é membro desta igreja, ou um dos agregados a ela, espero vê-lo à noite aqui conosco. Vamos continuar adorando a Deus e proclamando sua palavra dentro desses temas. Deus é poderoso para salvar, e rendição é o nosso maior problema. À noite a mensagem será em Jonas capítulo 4. Um dos melhores textos para você tentar compreender como rendição é nosso maior problema. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Mais uma vez pedimos que o Senhor nos perdoe nas vezes em que fracassamos por dar ouvidos aos homens, dar ouvidos à sociedade à nossa volta, à cultura que nos rodeia, e não a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor Deus, às vezes em que nos afastamos uns dos outros porque deixamos de ouvir o Evangelho. Perdoa-nos, às vezes, que deixamos de proclamar o Evangelho, Senhor. Inclusive aqueles que, defendendo a mesma doutrina social, política ou qualquer outra que nós defendemos, deixamos de vê-los como necessitados da cruz. Nos unimos, mas não pregamos o Evangelho a eles. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa esta igreja local, para que ela cresça em Cristo, para que não haja aqui meninos em Cristo, crianças em Cristo, a não ser aquelas que vão se achegando à fé, salvas pela tua poderosa, maravilhosa graça. Que essa seja uma igreja de crescimento. Nossos filhos e filhas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Muito cedo confessando Jesus como Salvador e nunca se afastando dele. Dá-nos, Senhor Deus, graça, para que nos examinemos à luz da tua palavra, diante de ti, guiados pelo teu Espírito Santo, para que nos arrependamos e confessemos nosso pecado de não crescimento e assumamos compromissos, Senhor Deus, que possamos perceber crescimento em nós e nos outros, em que prestemos contas uns aos outros, para que eles nos falem do nosso crescimento em Cristo também. Ajuda-nos, Senhor Deus, na oração por mais ministros, por ministros fiéis e para que eles permaneçam fiéis. Concede-nos, Senhor Deus, que assim tenhamos muitos trabalhadores na tua seara e muitos trabalhadores fiéis,
que sejam recompensados, grandemente recompensados, porque são fiéis. Enquanto Tu mesmo, Senhor Deus, traz crescimento sobre nossas vidas, individualmente como igreja, e também aqueles que o Senhor chama para o ministério da palavra, para o ministério missionário, para outras áreas dentro da igreja. Concede crescimento, Senhor, pois nós não podemos produzi-lo. Nós dependemos de Ti, olhamos para Ti e esperamos em Ti. Abençoa-nos no decorrer deste dia, dando-nos uma tarde que seja de descanso, que seja de comunhão, que seja também, Senhor Deus, de reflexão sobre tudo que ouvimos da Tua palavra. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém.